Brasileiro condenado por homicídio pode ser transferido para a temida prisão dos crocodilos. Imigração dos Estados Unidos entra em colapso, com 11,3 milhões de processos parados. E Trump dá o troco, impõe tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros, com a articulação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá! O DHS incluiu o brasileiro Mauro Gomes Barbosa, condenado por homicídio e preso em abril em Miami, na lista de imigrantes violentos que podem ser enviados para a nova instalação de segurança máxima na Flórida, apelidada de Alligator Alcatraz. Prisões dos crocodilos, em português. O centro, inaugurado em 3 de julho no aeroporto Dade Cooler, nos Everglades, abriga inicialmente 3.000 detentos, com projeto para até 5.000. Nos primeiros dias, enfrentou críticas por condições precárias, calor extremo, risco de enchentes, mosquitos e estrutura improvisada. Mauro aparece entre outros com histórico criminal grave, estupro, homicídio, sequestro, pornografia infantil, entre outros. O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, confirmou a prisão de Andrew da Silva, um imigrante brasileiro indocumentado na cidade de Charleston. De acordo com o órgão, da Silva possui antecedentes criminais graves, incluindo 2 condenações por abuso sexual infantil em 2º grau. A prisão foi realizada por agentes da Unidade de Operação de Remoção, o ERO, vinculado ao escritório do ICE em Boston, que colocaram da Silva sob custódia federal. Agora ele enfrenta processo de deportação para o Brasil. Sara Lopes Garcia, de 20 anos, estudante de honra na Suffolk Community College em Long Island, Nova York, foi detida pelo ICE enquanto aguardava o Green Card. Mesmo sem qualquer ficha criminal, ela e a mãe foram tiradas de casa em Mesquite, New York, durante uma operação que teria buscado outra pessoa, levadas para um centro de detenção em Louisiana. Sara possuía o Special Immigration Juvenile Status e um histórico acadêmico brilhante. Só para vocês terem ideia, o GPA dela de quase 4.0. A jovem planejava se formar, casar em agosto e já tinha trabalho garantido em design de interiores. Todos os planos, infelizmente, foram interrompidos. Professores e colegas dizem que ela não merece isso e o caso motivou campanhas de arrecadação de fundos para custear o seu processo de defesa legal. Agora falando em processo, gente, olha só, de janeiro a março de 2025, o USCIS, agência que gerencia a imigração aqui nos Estados Unidos, processou apenas 2,7 milhões de pedidos, em uma queda de 18% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado é alarmante. Atualmente existem 11,3 milhões de processos pendentes, o maior volume pelo menos em uma década. Essa paralisação impacta diretamente quem busca o Green Card, a cidadania, renovação de documentos ou autorização de trabalho. Os pedidos de permissão para trabalhar, o chamado formulário I-765, estão entre os mais afetados, com um aumento de quase 80% nos casos pendentes. Além disso, mais de 34.000 solicitações nem chegaram a ser abertas, evidenciando falhas já no começo do processo imigratório. O novo projeto de lei de Massachusetts, apresentado pelo democrata Jim Hawkins, HD 4886, propõe proibir agentes do ICE e outras forças policiais federais de usarem máscaras ou disfarces faciais ao interagir em público, salvo em casos de uso médico como máscaras cirúrgicas, a chamada N95, ou operações táticas como a SWAT. A proposta obriga também que os policiais eximam o nome e o número de identificação em seus uniformes. A medida surge após episódios recentes envolvendo prisões conduzidas por agentes mascarados, como a estudante Tufts Rameza, o que gerou críticas sobre a transparência e o temor público. Os apoiadores afirmam que a proibição reforça a responsabilidade e confiança, enquanto críticos, incluindo ex-chefes de segurança, alertam que a medida pode pôr em risco
os agentes e suas famílias. Até o momento, o ICE não se pronunciou oficialmente sobre o projeto. O deputado Hawkes destaca que a proposta visa apenas trazer mais clareza ao cidadão no momento de uma ação de deportação ou de prisão. A FIFA inaugurou na terça-feira, de 8 de julho, um escritório na Trump Tower, em Nova York, tornando-se oficialmente inquilina do prédio do presidente americano Donald Trump, que também chefia a força-tarefa da Casa Branca para organizar a Copa do Mundo de 2026. A abertura contou com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o ídolo Ronaldo e Eric, o Eric Trump, o filho do Donald Trump. O escritório abrigará um troféu da Copa do Mundo de Clubes exposto no lobby do espaço. Especialistas e torcedores apontam risco de conflito de interesse. A proximidade entre a FIFA e o presidente dos Estados Unidos pode influenciar decisões importantes, especialmente na gestão dos torneios de 2025 e 2026. A FIFA defende que a presença fortalece parcerias estratégicas, mas a associação com o governo Trump segue gerando debates sobre a independência e a transparência na entidade chamada FIFA. A procuradora-geral Pam Bondi está sob severas críticas de aliados do próprio presidente Trump por não cumprir a promessa de revelar os supostos documentos sobre o caso de Jeffrey Epstein. Influenciadores conservadores acusam Bondi de inflar expectativas, criando uma lista de clientes que, segundo o governo, não existe. A Justiça dos Estados Unidos, o FBI, divulgaram um memorando oficial afirmando que não há evidências da tal lista de clientes e nem filmagens incriminatórias novas, contrariando as alegações anteriores de Bondi. Isso desencadeou uma onda de constatação dentro da base MAGA, com vozes influentes exigindo sua demissão. Até o momento, o presidente Trump não comentou diretamente as críticas, embora tenha repreendido jornalistas por questioná-lo sobre quem tenha durante uma reunião do gabinete sobre a chamada lista. O Departamento de Justiça insiste na existência dos documentos prometidos. Até o momento, essa lista era prometida, é um caso muito sério. Inclusive, o Elon Musk, na hora que saiu do governo, teve aquela briga, ele comentou sobre essa lista. Vamos aguardar e vamos acompanhar esse caso. Em nota divulgada na quarta-feira, dia 9 de julho, o deputado licenciado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, do PL, e o jornalista Paulo Figueiredo revelaram que mantém diálogos constantes com autoridades do governo Trump e comemoraram a nova tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles classificam a taxa como resposta ao que chamam de aventura autoritária do STF e do governo Lula e batizam a renomeada medida de tarifa Moraes. Uma crítica direta ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a quem acusam de transformar o STF num tribunal de exceção. No documento, eles alegam as pressões diplomáticas junto aos Estados Unidos buscavam atingir não só Moraes, mas todo o establishment político do Brasil, empresarial e institucional, que, segundo eles, apoia decisões autoritárias. A nota finaliza com um apelo ao Congresso para aprovar uma anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, associando isso à restauração da liberdade e de liberação de investimento estrangeiro. A oposição já reagiu, criaram a hashtag Família Bolsonaro, que está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais do Brasil, com críticas de traição à pátria, enquanto o presidente Lula anunciou medidas de reciprocidade econômica aos Estados Unidos. Por agora é só, logo mais às 7 da noite estarei ancorando o jornal Brasil News aqui e eu estarei trazendo as últimas atualizações dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo no jornal Brasil News. Por enquanto a gente fica por aqui. Em nome da nossa equipe, Rogério de Souza e Carlos Madureira, mas a gente tem encontro marcado, o local você já sabe. É aqui, na Seaba Brasilian Television e também no SBT.Plus. Até mais!